Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que aborda o processo nos tribunais. Estamos vendo mais precisamente os recursos e os últimos vídeos se dedicaram à análise dos recursos extraordinários e especial perante o STF e o STJ, respectivamente. No vídeo de hoje nós vamos continuar esse ponto, tratando do requisito específico de admissibilidade desses dois recursos, que é o pré-questionamento. Vamos a ele. Conforme antes indicado, tanto o recurso especial quanto o extraordinário exigem pré-questionamento para que sejam admitidos. Pré-questionar significa questionar antes, isso é, haver colocado anteriormente um ponto em discussão. Assim, é ônus das partes ventilar oportunamente todas as questões determinantes para a lide e dever do juízo enfrentá-las de forma adequada. Mas pré-questionamento não é termo usado nesse seu sentido de exato, de se colocar uma questão para debate. Por uma figura de linguagem, uma antonomásia, passou-se a usar pré-questionamento para se referir à situação que se tem quando, além de ter sido posta a questão no processo, ela foi enfrentada pela decisão de que se pretende recorrer. Então, hoje, quando se fala em pré-questionamento como pressuposto necessário para que se admitam os recursos extraordinários de lato sensu, não se tem em mente o simples ato de a parte suscitar a questão no processo. Mais do que isso, pensa-se no efetivo enfrentamento da questão pela decisão da qual se pretende recorrer. Mais do que uma simples questão semântica, isso normalmente implica ônus mais intenso para a parte do que o termo, em sua literalidade, poderia sugerir. É bem verdade também, por outro lado, que se uma questão é trazida de ofício pelo órgão julgador e é por ele enfrentada na decisão, ela também está pré-questionada, a despeito de nenhuma das partes havê-la suscitado antes, portanto, suscitado de forma prévia. Tratando-se de recurso especial, é necessário que a questão de norma federal infraconstitucional tenha sido enfrentada pelo acórdão. O fundamental não é tanto que exista explícita referência ao número do dispositivo e do ato normativo de que se extrai a questão federal. Ou seja, é dispensável o pré-questionamento numerário. O importante é que fique bem clara a suscitação e o enfrentamento da questão jurídica extraível daqueles dispositivos legais. No caso do recurso extraordinário, é necessário que a questão de índole constitucional tenha sido enfrentada pelo acórdão. Também nesse caso, dispensa-se a identificação numérica do dispositivo constitucional. Basta que esteja claro no acórdão que houve ali a consideração de determinada questão constitucional. Por exemplo, haverá pré-questionamento na medida em que o acórdão afirme que houve violação ao princípio da anterioridade tributária e por isso a lei impositiva do tributo não pode ser aplicada ao caso concreto, sem a necessidade de que se faça expressa menção ao artigo 150, inciso 3º, a linha B, da Constituição Federal.
O enunciado de súmula número 282 do STF, que trata da necessidade de pré-questionamento, evidencia que essa necessidade decorre da própria natureza dos recursos extraordinários, que são recursos de estrita revisão de direito. Revê-se apenas o que foi efetivamente decidido sobre o direito federal, infraconstitucional ou constitucional, e não propriamente o modo como a decisão incide sobre a esfera jurídica das partes. Eventualmente, uma decisão até produz na esfera subjetiva da parte resultado incompatível com normas de direito federal, infraconstitucionais ou constitucionais. Mas se a decisão não veicula minimamente nenhum juízo acerca de tais normas, nem mesmo de modo não numérico, ela não é relevante para o fim de tais recursos, que é o de assegurar a consistência, integridade e coerência da definição e aplicação jurisprudencial do ordenamento federal. Se a questão federal ou constitucional, embora viesse sendo discutida no processo, não for apreciada no acórdão, a parte interessada em recorrer precisará antes interpor embargos de declaração, buscando suprir essa omissão. Todavia, na vigência do CPC de 73, o STJ afirmou o entendimento no sentido de que a simples interposição do recurso de embargos de declaração não seria suficiente para suprir a exigência de pré-questionamento, o que no STF sempre havia sido suficiente. Vejam o enunciado de número 356 da súmula do STF. Mais do que isso, para o STJ, seria imprescindível que o Tribunal ACO, uma vez provocado pelos embargos declaratórios, efetivamente se manifestasse sobre a questão federal. O STJ editou o enunciado de número 211 de sua súmula, segundo o qual seria inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Na ótica do STJ, se os referidos embargos de declaração não fossem conhecidos ou fossem conhecidos e não acolhidos, não caberia recurso especial sobre a questão não enfrentada no acórdão. O recurso seria cabível para obter-se o reconhecimento da nulidade do acórdão por violação às normas federais que proíbem omissões nas decisões judiciais, que exigem fundamentação integral ou que prevêem os embargos declaratórios para o suprimento de omissões. Havendo o provimento deste recurso especial, os autos retornavam à origem, ensejando novo julgamento dos embargos de declaração e, consequentemente, o saneamento da omissão. Realizado o julgamento integrativo do juízo ACO, finalmente se tinha o pré-questionamento da questão de fundo, objeto da controvérsia, estando então cumprido tal requisito para a interposição de novo recurso especial. Essa orientação inseria-se na tendência de jurisprudência defensiva que mencionamos antes. Implicava mais custos para o jurisdicionado e para a estrutura judiciária e mais demora no processo. Não se compatibilizava com a instrumentalidade e a eficiência que devem nortear o processo. O panorama foi modificado pelo CPC de 2015. O seu artigo 1025 estabelece que o pré-questionamento está suficientemente configurado se a parte interpôs os embargos declaratórios contra a decisão recorrida, para fazer com que a questão a ser pré-questionada constasse na decisão, e o órgão a qual, apesar disso, indevidamente não se pronunciou sobre ela. Mas para isso, obviamente, é preciso que a questão já tenha sido posta no processo antes do julgamento. Não haverá omissão do órgão a qual, e a rejeição dos embargos não será indevida se a questão jamais tiver sido antes posta no processo. A única situação em que se admite que a parte suscite pela primeira vez a questão para fins de pré-questionamento, somente nos embargos de declaração da decisão a ser recorrida, ocorre quando apenas no próprio julgamento surgir um defeito novo. Por exemplo, o tribunal profere um acórdão que é extra petita. Daí sim a parte poderá interpor embargos de declaração para apontar pela primeira vez a necessidade de observância das normas atinentes à congruência entre o objeto do processo e a sua decisão, e assim pré-questioná-las para fim de recurso especial. Fará isso pela primeira vez só nesse momento, porque o defeito surgiu apenas, então, nesse momento, no acórdão recém-proferido. Ela não tinha como fazê-lo antes, não tem como adivinhar que isso iria acontecer. Há ainda outro ponto em que o CPC de 2015 estabelece regra mais flexível e razoável quanto ao pré-questionamento. Sob a égide do Código anterior, CPC de 73, vigorava o entendimento da súmula 320 do STJ, segundo a qual a questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento.
Portanto, o pré-questionamento do tema federal ou constitucional não era satisfeito quando as matérias tinham sido enfrentadas apenas em sede de voto vencido do acórdão recorrido. Agora, o parágrafo 3º do artigo 941 prevê que o voto vencido será obrigatoriamente declarado e será considerado parte integrante do acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento. Assim, o Código contempla uma série de mecanismos que se prestam a evitar que uma questão não seja considerada pré-questionada. Primeiro, o próprio parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, ao estabelecer regramento específico e detalhado sobre a fundamentação das decisões judiciais, visa a impedir que deixem de ser consideradas na decisão questões ventiladas pela parte. Se ainda assim isso ocorrer, há a possibilidade dos embargos declaratórios. Se esses embargos forem indevidamente rejeitados, há a regra do artigo 1025 que vimos ainda há pouco. E há também a orientação do parágrafo 3º do artigo 941 a respeito da incorporação do voto vencido no acórdão recorrido. Em suma, o ordenamento procura impedir que possa haver falta de pré-questionamento por motivo não imputado à parte. Se a parte devidamente desincumbir-se de seu ônus, a matéria ficará e deverá ser tida por pré-questionada. Assim, afastam-se alguns dos óbices que indevidamente se punham à admissão dos recursos especial e extraordinário. Então nós vamos ficando por aqui, meus amigos, tendo visto as considerações importantes sobre o pré-questionamento. Vamos continuar no próximo vídeo analisando o procedimento, o processamento desses recursos extraordinário e especial nos tribunais. Então por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.